Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de proteção e segurança no ambiente ocupacional. E nessa aula de número 9, nós vamos nos aprofundar na NR 23, que trata sobre prevenção e combate a incêndios. Nosso objetivo, quando estudamos sobre combate e prevenção de incêndios, é determinar os procedimentos a serem aplicados em caso de início de incêndio e quais são as atitudes a serem aplicadas, identificando também o tipo de fogo e o tipo de agente extintor a ser utilizado. Como é que o fogo se forma? Bem, o fogo é o resultado de uma reação química chamada combustão, que libera apenas calor, ou calor e luz. Para que haja um incêndio ou combustão, são necessários três elementos. O primeiro é o combustível, que é o que vai queimar e transformar. O segundo é o calor, que faz arder fogo. E o terceiro é o oxigênio, um gás presente no ar que respiramos e é conhecido como comburente. No local de trabalho existem três elementos essenciais ao fogo, que são o ar, o comburente, a madeira, o papel, o álcool e outros materiais similares, que são os materiais combustíveis, e também as tochas, lâmpadas, queima de cigarros e outros elementos similares, que são o calor, que formam o calor. Sem qualquer um desses três elementos, desse triângulo que vocês estão vendo aí, não existe o fogo, pessoal. A prevenção de incêndios começa com as medidas que a empresa e todos os que nela trabalham tomam para evitar que o incêndio comece. Entende-se que o lema era prevenir, se necessário, extinguir os incêndios de forma rápida e eficaz. E existem algumas formas básicas de prevenção e combate ao fogo, que são o armazenamento de material. Aqui é importante manter sempre, se possível, a substância inflamável longe de fontes de calor e de comburente. E é importante também procurar manter uma quantidade mínima de produtos inflamáveis no local de trabalho, ter um armazém fechado e ventilado para armazenar produtos inflamáveis e, se possível, mantê-los fora da área de trabalho. As instalações elétricas apropriadas e bem projetadas também são algo muito importante. Fios expostos e descascados devem ser evitados, e uma instalação elétrica mal projetada pode causar o superaquecimento dos condutores e causar um incêndio. Pisos anti-faísca em áreas onde substâncias inflamáveis estão presentes. O piso não deve produzir faíscas, pois um simples prego em um sapato pode causar um incêndio. E também a questão da manutenção dos equipamentos. O equipamento deve ser considerado, aliás, constantemente revisado e lubrificado para que não haja aquecimento pelo atrito das partes móveis, criando uma fonte perigosa de calor. Ok, pessoal? Bem, mesmo com as devidas precauções, é importante saber como combater o incêndio. Incêndios, assim que ocorrem, são muito mais fáceis de controlar. Se imediato o ataque às chamas, vai ser maior também a capacidade de reduzi-las. A principal preocupação no ataque às chamas é romper o triângulo do fogo, que é o combustível, o comburente e o calor. Uma vez que existem diferentes tipos de incêndios, a solução e os equipamentos para o combate a incêndios também serão diferentes. Erros na escolha dos extintores podem inutilizar os esforços de combate aos incêndios ou agravar a situação, aumentando-os, espalhando ou criando novas fontes de fogo, pessoal. Tipos de equipamentos de combate a incêndios. Os equipamentos mais utilizados para combater incêndios são os extintores, os hidrantes e os chuveiros automáticos. Os extintores, hoje no mercado, existem muitos deles e eles foram desenvolvidos de forma que cada chama, cada tipo, possui uma peculiaridade que, aliás, dependerá de sua causa. Portanto, conhecê-los torna-se fundamental para saber qual utilizar em cada situação, reduzindo os acidentes. E os principais tipos de extintores são espuma, o da água pressurizada, o gás carbônico e o pó químico seco.
Com relação aos hidrantes e chuveiros automáticos, hidrantes, chuveiros automáticos e outros sistemas de proteção devem ser estudados em projetos de engenharia, pois são muito importantes para manter a segurança em vários meios. A água para combate do fogo deve ser restringida e mantida em tanques especiais para uso, de modo que não haja nenhum tipo de contaminação. Providências a serem tomadas em caso de incêndios. Bem, a gente vai citar algumas dessas providências. Por exemplo, a evacuação total do local, a questão também de se evitar o pânico, se manter a calma, o uso de extintores em todo o meio disponível para acabar com o fogo. A brigada, ela obviamente que não domina todas as técnicas de combate ao fogo, portanto, o Corpo de Bombeiros 193 deve ser chamado imediatamente. E a gente sabe também que existem muitos lugares ou ambientes de trabalho em que não há o serviço de uma brigada disponível. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros sempre será essencial. Desligar a entrada de força e ligar também a de emergência antes de dar início ao combate ao fogo. Ativar também o botão de alarme mais próximo ou chamar o Corpo de Bombeiros. Quando o fogo não puder ser extinto, desligar os equipamentos da rede elétrica e isolar os materiais inflamáveis. Em caso de muita fumaça no local, é importante usar um lenço molhado como máscara e armar as mangueiras, caso necessário, para apagar o fogo. É importante também a pessoa não subir as escadas, mas ao contrário, é sempre importante descer as escadas, no caso da pessoa estar no edifício, pois sempre existe o risco de desmoronamento. Será que todo incêndio é igual? Parece improvável que alguém se preocupe com as teorias dos tipos de fogo quando se encontra em uma situação de risco. No entanto, este é um conhecimento muito importante e útil, pois somente conhecendo a natureza do material combustível, nós podemos descobrir o método correto de extinção e usar o agente extintor que é adequado. Existem diferentes tipos de materiais que causam diferentes tipos de incêndios e também requerem diferentes tipos de agentes extintores. Dependendo do tipo de material queimado, existem 4 tipos de incêndios que estão descritos aí, essa figura ao lado que nós colocamos, né? Então você vê aí incêndios do tipo classe A. Então você vai ver aqui o tipo de combustível aí seria o fogo, né? São incêndios envolvendo materiais sólidos que queimam em superfície e profundidade. Geralmente eles costumam deixar resíduos. Como exemplo, nós temos aí a madeira, papelão, tecidos e outras substâncias aí similares. O agente extintor, nesse caso aí, é a água e a espuma. Para incêndios da classe B, que envolvem materiais, no caso, gasosos, que queimam em superfícies e não deixam resíduos, e não há formação de brasas, o agente extintor, aí no caso, é o gás carbônico, pó químico seco e a espuma. E para incêndios da classe C, vamos avançar aqui, né? Para incêndios da classe C, a característica deles são aqueles que envolvem toda a linha de materiais energizados, que estão ligados na tomada, no caso são materiais elétricos, né? Como por exemplo motores também, eletrodomésticos, geladeiras, e o agente extintor aqui seria o gás carbônico e o pó químico seco. Para incêndios da classe D, onde a natureza são os materiais pirofóbicos, isto é, que se inflamam quando entram em contato com o ar. Como exemplo, a gente tem aí o magnésio, o titânio, o zircônio. Então, nesse caso aí, o agente extintor seria o pó químico especial, a limalha de ferro e o grafite, pessoal. Seguem aqui algumas dicas de prevenção de incêndios. Não cobrir, por exemplo, fios elétricos com tapete, não acumular lixo elétrico em locais indevidos, não fumar ou acender fósforos em locais sinalizados, não jogar pontas de cigarro pela janela e não usar o lixo como cinzeiro. É importante também manter sempre livres as áreas de escape e não deixar
mesmo que por pouco período de tempo, objetos nas escadas e nos corredores. Também torna-se importante desligar equipamentos elétricos ligados após seu uso. Então, sempre lembre-se de desconectar esses equipamentos elétricos da tomada. Bem, aqui você vai ver aqui, nessa imagem, um resumo de tipos de extintores. Por exemplo, nós temos aqui a classe de incêndio, por exemplo. Se for a classe A, que é papel, madeira, material que deixa brasa ou cinza, requer um agente, no caso, que mole ou esfrie, né? Os extintores do tipo de gás carbônico, né, que possuem como elemento gás carbônico, apaga só a superfície, nesses casos aí. Os extintores que possuem pó químico, eles apagam também somente a superfície. Aqueles que possuem espuma em seu conteúdo, eles são regulares, têm um efeito regular no caso. E aqueles que possuem a água são excelentes, eles esfriam e encharcam totalmente a superfície. Então nós temos aqui também os incêndios da classe B, pessoal, que são líquidos inflamáveis, os óleos, gasolinas, graxas. Esse tipo de incêndio requer ação rápida de esfriamento e abafamento. Os extintores do tipo de gás que possuem gás carbônico, né, são bons, não deixam resíduos e são inofensivos. Os extintores com pó químico seco são excelentes, eles abafam rapidamente. Aqueles que têm espuma são excelentes também, possuem lençol de espuma que abafa o fogo. E aqueles que possuem a água só em forma de borrifo, saturando o ar de umidade. Os incêndios da classe C, que são caracterizados pelos equipamentos elétricos, eles requerem agente não condutor de corrente. Os extintores que possuem o gás carbônico são excelentes para essa situação, não deixando resíduos, não danificam o equipamento e não conduzem eletricidade. Os extintores que possuem o pó químico seco são bons e não são condutores de corrente. Já aqueles que possuem a espuma, nessa situação, não são legais. A espuma é condutora e danifica o equipamento. E aqueles que possuem a água também não são legais, porque eles conduzem a eletricidade, pessoal. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Como operar a substância extintora? A gente vai ver aqui o seu efeito principal e o tempo de efetuar a recarga para os extintores. Vejamos aqui na nossa imagem, né? Por exemplo, como operar o extintor que possui o gás carbônico. Primeiro deve ser retirado a trava de segurança, ele deve ser segurado firmemente, o punho divisor dele. Então deve-se apertar o gatilho e deve-se orientar o jato para a base do fogo fazendo uma varredura. Já o extintor que possui o pó químico, deve-se abrir a ampola do gás, em seguida deve-se segurar o punho difusor, apertar o gatilho e orientar o jato de maneira a formar uma cortina de pó sobre o fogo. Já o extintor de espuma, deve-se virar esse extintor com a tampa para baixo, orientar o jato para a base do fogo. E já aquele que possui a água, deve-se apertar o gatilho, abrir a válvula da ampola do gás, deve-se desenrolar a mangueira e abrir o esguicho e orientar o jato para a base do fogo. Bem, vamos ver aqui outras situações, né? No caso, por exemplo, da substância extintora, onde o dióxido de carbônico, né? O efeito principal desse tipo de extintor é o abafamento. No caso da substância extintora, onde é o pó químico seco, CO2, produzido pelo pó em contato com o fogo, o efeito também é o abafamento. No caso daquele que tem a espuma formada por bolhas consistentes e cheias de CO2, também é o abafamento. E no caso do extintor, onde a substância é água, o efeito é o resfriamento pela saturação. Aqui, dando prosseguimento, essa imagem ela fala sobre o tempo de efetuar a recarga. No caso do extintor que tem gás carbônico,
quando ocorre a perda de 10, além de 10%. Então é tempo de fazer a recarga dele. No caso do extintor com pó químico seco, anualmente, ou perda de peso de ampola além de 10%, o manômetro em recarregar. No caso do extintor com espuma, deve ser feito anualmente. E no caso daquele extintor que tem a água, também anualmente, pessoal. Bem, nós chegamos ao fim dessa aula. Nós conhecemos nessa aula a NR23, que é uma das mais importantes normas regulamentadoras. Vimos também como acontece o incêndio, os tipos de fogo, como combater incêndios e tipos de extintores. Bem, pessoal, nós desejamos a todos bons estudos e até a próxima aula.